Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa por ter ficado tanto tempo sem postar vídeo, né? Realmente eu tive duas pessoas se recuperando de cirurgia aqui em casa e ainda tem uma pessoa se recuperando, então ficou muito difícil gravar vídeo. Mas estamos aí, vamos gravar um vídeo agora. A abertura que vocês viram aí é um teste, eu estou testando, botei uma música antiga minha para ver se ficou legal. E eu ainda devo desenvolver um tipo de abertura padrão para os vídeos, mas tipo eu fiz com o Progressive Café, mas ainda não tive tempo de pensar nisso. Bom, o assunto que eu quero falar com vocês é sobre emprego de desenvolvedor. Saiu uma matéria no Estadão, se não me engano foi essa semana, segunda ou terça-feira, falando que tem muitas vagas de emprego e por que tem tanto desenvolvedor desempregado. Eu postei um artigo sobre isso, coincidentemente, e eu já vinha falando sobre isso há algum tempo. Realmente tem muita vaga para desenvolvedor, mas muita mesmo, tá? Mas tem muito desenvolvedor desempregado, sim. E isso acontece por alguns motivos que eu quero aqui discutir com vocês. Primeiro a gente tem que falar da conjuntura, né? E tem que separar emprego no Brasil de emprego no exterior. Ambos continuam existindo, tanto emprego no Brasil como no exterior. Tem muitas vagas de emprego. Se você pesquisar o LinkedIn, Glassdoor, você vai ver que tem muitas vagas, inclusive de emprego remoto. Mas o problema é que a conjuntura, tanto nacional quanto internacional, não está favorável a investimentos. Vamos falar primeiro dos empregos no Brasil, né? O Brasil está saindo de uma crise política muito séria. Os últimos, eu diria que 5 anos aí, a turbulência política, isso é independente de corrente de partido, tá, gente? Mas houve uma turbulência política, isso é inquestionável. E ainda está acontecendo. A turbulência política fez o dólar disparar, a bolsa cair e os investimentos também, as empresas segurarem os investimentos com medo do que está vindo por aí. Então isso afetou muito a empregabilidade, os empregos das empresas no Brasil. Outro problema é a taxa de juros, né? A taxa de juros está muito alta. Mesmo eles tendo reduzido, nossos juros ainda são os maiores juros reais do mundo. Com uma taxa de juros dessa, as empresas não conseguem se financiar seus projetos, não conseguem investir. Então elas vão tocando o que já tem e muitas delas fecham as portas. Precisa cair bastante a taxa de juros para fomentar o desenvolvimento da economia novamente, as empresas voltarem a investir. Hoje vale mais a pena você pegar o dinheiro e botar num fundo, no Tesouro Direto, alguma coisa assim, do que investir na empresa. Eu sei, eu sou empresário e sou investidor. Então eu sei o que está acontecendo. Hoje o dia não está legal. Até o meu aplicativo de filmagem aqui está saindo do ar sozinho. Coisas da informática, né? Bom, então falamos aqui sobre taxa de juros, né? Que é um dos motivos pelos quais as empresas não estão investindo. Falamos sobre a instabilidade política. Mas o que isso tem a ver com os empregos no exterior? O cenário de guerra. Temos 2 grandes guerras em andamento. 2. A da Ucrânia e da Palestina, né? 2 guerras em andamento. Isso pode estar afetando os negócios, com certeza está afetando. As empresas globais estão retraindo investimentos. Infelizmente isso acontece. Mas não é só isso, tá? Nesse cenário de conjuntura nacional e internacional complicado, juros altos, instabilidade política, guerras, as empresas só estão contratando para reposição. Ou seja,
perdeu um funcionário, né? Tem que repor aquele funcionário de qualquer maneira. Então elas vão e contratam um cara, dois caras. A contratação por investimento normalmente é aquela que tem mais vagas. Ah, vamos investir num novo projeto, precisamos contratar 10 desenvolvedores. Isso está deixando de acontecer por causa da conjuntura global, nacional e global. E as empresas estão fazendo uma coisa curiosa. Eu já vi isso em pelo menos 3 empresas americanas. Elas perdem um funcionário, elas não repõem aquele funcionário. Vão até o máximo, esticam a corda o máximo possível quando a carga de trabalho não está dando e elas estão tomando prejuízo, é que elas botam para contratar um cara. E nesse meio tempo saíram mais. Essa contratação por reposição, você vê muitas vagas, né? Mas é para um cara só. 2, né? No máximo. Então a seleção fica muito complicada. Você até se inscreve, faz teste, entrevista, mas não é selecionado. Porque tem gente que está desempregado e é melhor do que você. Ou mais capaz, ou é um fit melhor para o job, né? Então, esses motivos são muito importantes que a gente tem que considerar. E existem os motivos que são independentes da conjuntura. É esses que eu vou falar agora para você, ô desenvolvedora, pessoa desenvolvedora, que eu sempre falo para vocês. Primeiro, não seja fã-clube de linguagem nem de tecnologia. A sua profissão é desenvolver software, desenvolver soluções. Pensa assim, o trabalho de um desenvolvedor, de uma desenvolvedora é pegar um problema, criar uma solução e entregar a solução. Não é fazer código Java, não é fazer código com Spring, não é fazer código com Django, não é programar em Rust, nem em Golang. A linguagem, pouco importa. Importa você entregar uma solução funcionando. Tá? Esse é o grande problema atual. Não seja fã-clube de linguagem, de framework, de tecnologia. Amplie o seu leque. Em vez de investir verticalmente, invista horizontalmente. O que isso quer dizer? Verticalmente é que nem escalabilidade. Escalabilidade vertical. Você bota mais memória na máquina, bota um processador mais forte. Escalabilidade horizontal. Você bota mais máquinas. É a mesma coisa. Se você investe só verticalmente na sua carreira, você está se especializando, se aprimorando numa coisa só. Eu vou tirar 10 certificações de Spring, se tivesse, né? E Java, e vou me especializar nisso, vou me tornar o cara mais sinistro de Java que tem no mercado. E de repente, quem está contratando mais são empresas que precisam de Python. Né? Então, em vez de verticalizar, tirar um monte de certificação da mesma coisa. Cloud. Vou tirar 20 certificações da AWS. Porra, a AWS vai gostar muito. Ou da Google, da G-Cloud. Eles vão gostar muito. Tá? Mas para você é bom? Para quem está te contratando, você tem uma certificação de Cloud Practitioner, tem uma de arquiteto, tem uma de desenvolvedor, tem uma de Machine Learning. Você é o quê? Qual dessas coisas você é? Então, além de você investir só na verticalização, você está tornando difícil de identificar qual é a sua especialização. Outra coisa, vou fazer um MBA. Calma. Para e pensa um pouco, tá? Você entra no MBA, tá? O MBA demora o quê? 360 meses? Mais ou menos isso, né? 360 meses. O conhecimento que você começou a estudar no início do MBA já está defasado antes de chegar no meio dele. Não é? E você vai gastar muito dinheiro para esperar muito tempo, vai perder tempo, poderia estar estudando outras coisas, se especializando em algo que pode não agregar valor ao seu currículo. Pensa muito bem, tá? E agora, o principal problema, tá? Que eu falo aqui muitas vezes.
o inglês. Atenção, não é russo, não é francês, não é alemão, não é espanhol. É o inglês. Tá? Ah, mas a Inglaterra saiu da União Europeia, Cara, dane-se. O inglês vai continuar sendo o idioma mundial. Os chineses falam inglês, os indianos falam inglês, o leste europeu fala inglês. Se você não fala inglês, você está fora do parquinho, meu amigo, minha amiga. O que é falar inglês? Você tem que ter um inglês suficiente para conversar. Existe uma classificação de níveis de inglês, que é os níveis A são aqueles caras que estão muito no início. Nível B é o cara mediano. E nível C é o avançado. A maior classificação que um brasileiro pode conseguir é C2. Porque C3 já é nativo, fluente, é diferente. Muito difícil um brasileiro ser fluente em inglês, a não ser que esteja morando no exterior ou tenha nascido no Brasil e foi para lá quando criança. Nível C2 é um nível top do top do top. Se você tem C1 ou C2 de inglês, e existem empresas que fazem teste para determinar isso, você está apto a conseguir um bom emprego no exterior. Se você não tem que ter pelo menos B2. Tá? B1 é pouco, B2 é melhor. B2 até C2 é uma faixa de inglês, de nível de inglês. Eu diria que, vamos admitir, B1 até C2 são níveis de inglês que podem ajudar você a entrar numa empresa. Não importa se a sua pronúncia não é boa, isso não tem o menor problema. O problema é você entender e se fazer entender, tá? São coisas completamente diferentes. Mas o inglês é só importante para emprego no exterior. É mais importante para emprego no exterior, mas muitas empresas brasileiras pedem e fazem entrevista em inglês também. É horrível, é ruim, mas fazem. Você vai ficar brigando com o mercado? Então para de teimosia, em vez de ficar estudando Spring e Django o tempo todo, se especializando verticalmente em AWS, vai estudar inglês, caramba. Mas inglês conversacional, não é o inglês de cursinho, não. O inglês de cursinho é só para você sair do zero, mas ele não vai te levar até o nível C2, ele vai te levar no máximo até o final do A. Para você conseguir nível B ou C, você tem que falar. Tá? Existem aplicativos que você conversa com estrangeiros, é muito bom para complementar o seu cursinho de inglês. Ou consiga uma professora ou professor particular para você poder conversar com ele. Ok, então, a gente já falou aqui dos principais motivos, né? Conjuntura, nacional e internacional, as empresas só estão contratando para reposição, o problema de você ser fanboy de uma linguagem ou tecnologia e a barreira do idioma. A última coisa que eu quero falar para você é o seguinte: júnior, pleno e sênior, tá? Tem muito desenvolvedor desempregado. Isso torna muito difícil para o júnior ou trainee conseguir um emprego. Por que o cara vai contratar um desenvolvedor júnior se ele tem um sênior desempregado? Isso torna muito difícil os novos entrantes nessa profissão. Mas não é impossível. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vê se eu boto um card aí, falando sobre isso, como é que você consegue seu primeiro emprego. Então eu recomendo o pessoal que é júnior, aprende inglês para falar, entender. Não seja fanboy, fangirl, fanboy, fã-clube de tecnologia e procura um emprego em empresa nacional. Começa baixando a bola, entendeu? Dificilmente tu vai achar um emprego remoto. Então se muda de cidade, você precisa de pelo menos 2 anos trabalhando numa empresa, pelo menos, para você poder começar a concorrer a vagas melhores. Tá? Adianta eu ficar fazendo bootcamp? Não adianta. Bootcamp não vai dar a experiência que você precisa.
Adianta eu contribuir para projetos open source? Adianta, dependendo do projeto. Se for o seu projeto, não tem muito valor. Mas você contribuir para um grande projeto open source pode chamar a atenção. Adianta eu ficar fazendo HackerRank, Codility, aqueles testes. Sempre é bom porque você se prepara para um futuro Code Challenge, mas não vai agregar nada na sua carreira. Adianta eu tirar certificação? Se você é júnior, uma boa certificação pode te ajudar, pode te abrir portas. Uma certificação de linguagem, entendeu? Tira um Java inicial, tira um Python, já vai te dar um salto muito grande qualitativo, vai melhorar você perante seus concorrentes. Para quem é sênior, não vejo muito valor, mas para quem é júnior, é um grande valor. Bom, e você pode estar procurando emprego nos lugares errados também, tá? Onde é o melhor lugar para procurar emprego hoje? Se você respondeu LinkedIn, você é uma pessoa bem antenada. O LinkedIn é o melhor lugar para procurar emprego de desenvolvedor hoje. Não é Glassdoor, não é nenhum outro empregos.com, nada disso. É o LinkedIn. Até porque essas empresas todas botam as vagas delas no LinkedIn. Cria um bom perfil no LinkedIn, tá? Não bota, se você está trabalhando ou se trabalhou, tira o nome da sua empresa do seu perfil, no seu título. Não pode aparecer nome de empresa no seu título. Pode aparecer na sua experiência, lá no seu perfil, mas não no seu título, tá? Evita postar coisas comprometedoras, ficar fazendo bullying com os outros no LinkedIn, ficar comentando negativamente no post dos outros, ficar malhando, ficar defendendo coisas idiotas, ficar falando de política. Evita isso. Porque a primeira coisa que as empresas vão pedir de você é o seu perfil no LinkedIn para dar uma olhada lá. Tem mais uma coisa também, tá? Só para fechar aqui. Processo judicial. As empresas nacionais, pelo menos todas as que eu conheço, porque eu tenho uma empresa e nós fazemos recrutamento e seleção até para a empresa nacional. As empresas, às vezes a gente manda um candidato, a empresa pesquisa e diz, não, esse cara não serve, porque ele tem um processo trabalhista. É justo? Não, não é justo de forma alguma. Tá? Eu não uso esse critério, mas algumas empresas fazem essa pesquisa. E às vezes o seu processo tem mérito, entendeu? Mas pode te prejudicar para conseguir um emprego. Eu conheço vários desenvolvedores que processaram as empresas em que eles trabalharam. Não importa aqui se foi justo ou se foi injusto, tá? Processaram. E tiveram muita dificuldade, mas muita dificuldade em arrumar emprego, CLT, né? Então, considera também PJ, tá? Abre uma empresa, não pode ser MEI, tá? Não pode ser MEI, tem que ser simples, nacional, no mínimo. Abre uma empresa e pega emprego PJ. Primeiro pega o emprego, depois abre a empresa. Contabilizei, está aí para fazer isso para você, baratinho e sem complicação. Você trabalhando como PJ, você está livre desse problema da CLT. Normalmente as empresas não vão pesquisar se você processou a empresa, tá? Pode até acontecer. Então eu dei aqui algumas dicas para você. Outra coisa importante. Você tem conta na Upwork? Se não tem, abre. Tem conta no Fiverr? Se não tem, abre. Freelancer.com? Se não tem, abre. Abre conta nessas empresas. Até aquele Get Ninjas, ele tem a categoria de software. Abre conta lá. Começa a olhar o que as pessoas, o que as empresas estão pedindo. Tá? Pesquisa, né? Tem como você pesquisar por jobs, por palavra-chave, contabiliza, anota. Pô, deixa eu ver aqui, Java, pô, caramba, quanto job, Python, pô, Ruby.
Pô, Ruby? Tem vaga de Ruby. PHP? Tem vaga de PHP e muita. Rust? Não tem muito. Crystal? Não tem muito. Erlang? Não tem. É difícil, pode ser que tenha. Para você se direcionar para a tecnologia certa, entendeu? Estudar aquela linguagem, aquela tecnologia. A Udemy está cheia de curso aí de tudo quanto é linguagem, baratinho. Tem a Udacity, tem vários outros provedores de treinamento com curso educativo I/O, com cursos baratinhos que você pode aprender as linguagens que estão sendo mais requisitadas. Esses são os conselhos que eu tenho para te dar, tá? Respondendo a pergunta, por que tem tanta vaga de emprego e tanto desenvolvedor desempregado? Porque as empresas só estão contratando para repor, não estão investindo. E os outros fatores coadjuvantes que eu já falei aqui, tá bom? Conta comigo, se inscreve no canal, assina as notificações. Agora eu dividi em playlist, eu tenho uma playlist só sobre emprego, empregabilidade, gestão de carreira. Vai lá, dá uma assistida nos vídeos, tá? Um abraço e até logo.